A participação das mulheres no ensino superior no Brasil cresceu, em média 5% ao ano, de acordo com o INEP. Isso tem feito com que a ocupação feminina nos cargos de liderança tenha se tornado mais comum, pelo menos é o que se espera, não é mesmo, Débora? Pois é, hoje estou com uma convidada, Débora Frisso, que é pró-reitora acadêmica do Centro Universitário Unifetec. Falei certinho, né? E coordenadora do curso de Psicologia. Doutora em Psicologia, com experiência em desenvolvimento social e da personalidade, Psicologia do Trabalho. Ela, doutora Débora, é a nossa entrevistada de hoje no programa Ideal. Eu estou muito feliz, porque além disso é minha amiga. Débora, o que nós temos assim? O que nós temos que conversar? O programa Ideal tem um objetivo de ressaltar a importância do fortalecimento feminino, através de 3 pilares que eu considero assim de suma importância: o conhecimento, que liberta, claro, o equilíbrio financeiro, a independência financeira e o aumento da autoestima. Acredito que esses 3 pilares são essenciais para o fortalecimento feminino. Quero te perguntar, Débora, como é que trabalha esses pilares no teu dia a dia com as pessoas que convivem contigo lá na universidade? Então, Beatriz, espero que tenhamos muitas horas para conversar aqui. Adoro. São assuntos maravilhosos e assuntos que fazem muito parte do meu dia a dia, né? Como gestora, com as mulheres das minhas equipes, com as minhas alunas, com as minhas clientes, né? E eu gostaria de começar falando para todo mundo que está nos ouvindo sobre esse tema, esse nome do programa, Ideal, né? Quando a gente fala em ideal, parece que é uma meta inatingível que todos nós devemos buscar. Mas eu penso que cada mulher que está nos ouvindo deve pensar em construir o seu ideal. Perfeito. Não se comparando com as outras. Eu sempre digo que a comparação é a mãe da dor. Adorei. Quando a gente se compara com as outras mulheres... Isso é para homens e mulheres. Em todos os sentidos da vida. E cada uma de nós deve se comparar com nós mesmas no passado, olhando para trás. Então, o ideal é a gente evoluir se comparando como nós éramos no passado, seja há anos atrás, há meses atrás ou ontem, domingo, né? Enfim, então o ideal que deve ser uma construção de cada uma, sem se comparar com as demais. E esses 3 temas, eles estão muito presentes, Bea, no meu dia a dia e em todas as minhas falas com todas as mulheres, ou com as meninas, como eu digo, né? Primeira questão, a gente tem que ter a independência financeira, a gente tem que pagar a nossa conta. Não importa se tu tenha uma conta de R$25 de batom ou uma conta de 500 mil de um apartamento, mas essa conta tem que ser tua, porque isso aumenta a tua autoestima e a tua autoconfiança. Maravilha. Entendeu? Então são coisas juntas. Então, sempre que nós conseguimos nos pagar as nossas coisas e não pedirmos isso para alguém, isso automaticamente fortalece a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. E, consequentemente, isso nos dá independência emocional e financeira. Então, acho que esses teus 3 itens, eu, na verdade, costumo usá-los como um mantra de vida para mim e costumo falar muito para as minhas alunas. Independência emocional e independência financeira. Eles andam juntos e eles devem ser a meta de vida de todas as mulheres. As mulheres que têm filhas, é para isso que nós devemos educar as nossas filhas, para que elas tenham independência emocional e independência financeira. E o conhecimento, o estudo, né? E eu tenho essa bandeira do estudo, ele é uma ferramenta que permite essas 2 independências, né? Seja qual for o estudo, né? Ensino médio, um curso técnico, um curso livre, a faculdade, uma pós-graduação. O estudo é a ferramenta para construir a independência. Amei. E eu passo o tempo todo falando disso, até meio chato às vezes, né, com as alunas, porque eu tô sempre nessa, como eu digo, nessa ladaia, né? E aí entra uma coisa, Beatriz, que eu acho que é bem importante para as mulheres, e eu falo muito isso nas palestras e vejo que é um ponto crítico. Se priorizar. Se priorizar. Porque tu não vai conseguir fazer tudo isso se tu não te coloca como prioridade número 1.
E nós mulheres, isso acontece culturalmente falando. Nós colocamos Sim. todo mundo antes. Sim. Antes vem pai, mãe, se tem filhos, se E tem... culturalmente, essa coisa do filho, né? Os filhos em primeiro lugar. A família em primeiro lugar. Pode parecer até bem chocante para alguém que está nos ouvindo, mas eu digo, tá errado. Antes, nós. E aí eu faço sempre a metáfora da máscara de oxigênio do avião. É essencial. Antes, o meu oxigênio, depois eu vou ajudar os outros. Porque como é que tu consegue ajudar outra pessoa se tu não tiver o oxigênio da tua vida? Da tua vida. E acho que essa é a grande tarefa, é a tarefa ideal. Que cada uma de nós, não importa onde a gente viva ou como a gente passa o dia, dentro do cotidiano, a gente consiga momentos de se priorizar. E pode ser pequenos gestos diários, né? Com certeza. Então, se priorizar é um aprendizado que nós não aprendemos culturalmente a fazer, mas que a gente deve aprender. Perfeito. Porque se nós não nos priorizarmos, aí se foi tudo. Porque aí nós estamos lá no fim da fila. É aquela coisa que eu falo muito e que a gente trabalha muito, às vezes, em terapia, nas aulas, eu também trabalho muito do egoísmo necessário, né? Se colocar... É um egoísmo... Essa palavra egoísmo a gente sempre aprende que é uma palavra ruim. errada, né? Uhum. Mas a gente precisa de uma dose de egoísmo, né? E aí tem uma história do quindim. Posso contar uma história Claro do que quindim? tu pode contar. O microfone é teu, Débora. Eu tenho um filho de 16 anos. Quando eu estava grávida dele, eu gostava muito na gravidez de comer quindim. E um dia, eu fui no centro da cidade, comprei uma caixinha de quindim lindos, amarelos, maravilhosos. E fui para casa a pé, segurando os quindim, só pensando. Eu vou chegar em casa, vou fazer um café, vou sentar na mesa e vou comer esse quindim, assim, meu Deus, vai ser uma delícia. Aí cheguei em casa, né? Minha mãe me disse assim, quero ver, aproveita, porque quando tu tiver um filho, tu vai ter que dar pra ele. Tu vai chegar em casa com doce e tu vai dar pra ele. Eu disse, não vou dar. Não vou dar. E aí depois se repetiu a história, quando ele tinha uns 4, 5 anos, cheguei em casa com um quindim, e ele disse, sentei na mesa, bem faceira, com meu café e o quindim, e ele falou assim, mãe, dá pra mim? Não. Eu disse, fiei na boca o quindim. E ele disse, mas mãe... Eu queria, sim, depois eu posso comprar um pra ti. Mas esse era meu. E eu queria comer. Então, cada uma de nós tem que construir a sua hora do quindim. Isso é pra mim, somente. Amei! Olha só, e a gente não para pensar sobre isso. Por quê? Porque imagina um filho, uma filha te pediu algo, tu tira a comida da tua boca para dar para essa criança. Agora, tem uma questão. É para a sobrevivência da criança... É uma questão, não é verdade? Aí nós estamos falando de outra coisa. Exatamente, porque tem momentos que tu vai fazer de tudo pelo teu filho. Com certeza. Mas eu diria que a maior parte dos momentos, as mães fazem mais do que precisam. Fazem mais do que precisam. Porque tem essa questão de colocar sempre os outros em primeiro lugar e não a si mesmo. Maravilha. E aí... entra a questão da inteligência emocional nas relações, não é verdade? Isso tem para tudo esse a ver, desenvolvimento. Tem tudo a ver com essa coisa que se fala hoje muito, inteligência emocional, que é justamente a gente se observar. O primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional, né, Beatriz, é a gente se observar. Perceber as nossas vontades, os nossos desejos, como a gente lida com a nossa vida, a autoobservação. Eu diria que inteligência emocional é autoobservação. E veja que as mulheres sempre reparam muito nos outros. Como está meu marido, como está meu filho, como está meu chefe, como está meu funcionário. E esquecem de se autoobservar, né? Então, a autoobservação, que é sinônimo de inteligência emocional, ela é um momento egoísta. Tu tem que parar e olhar para ti. E deixar de olhar um pouco para os outros, né? Então... E isso que tu está falando, Débora, também, este programa tem um foco, claro, feminino. Nós estamos conversando com as mulheres ouvintes, mas aqui esta tua fala cai como uma luva para homens e mulheres, para que haja, sim, uma melhor relação pessoal e profissional,
homens e mulheres, cada um tem que se olhar sim e parar de olhar tanto para o outro. E tanto olhar para o outro em termos das virtudes quanto dos defeitos. Exatamente. Né?